Olá, queridos alunos do primeiro ano de noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de espanhol. Hoje faremos a devolutiva da nossa tarefa avaliativa. Na aula anterior, a gente fez a tarefa avaliativa com os conteúdos de adjetivo de nacionalidade, o gênero cartão postal e o gênero identidade ou passaporte. Na aula de hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre notas bimestrais, dicas importantes de como assistir às minhas videoaulas e também vamos fazer a devolutiva da tarefa avaliativa. O que é importante vocês saberem sobre como vocês estão sendo avaliados? Que de fevereiro a abril, vocês serão avaliados na primeira avaliação qualitativa do primeiro bimestre. Em maio, a segunda avaliação qualitativa do primeiro bimestre, que vai finalizar a nota do primeiro bimestre. No mês de junho, vocês estão sendo avaliados como a tarefa avaliativa. Isso vai já constar no segundo bimestre. Em que critérios vocês estão sendo avaliados, pessoal? No critério de produção textual, quando vocês realizam pesquisa, resumo, exercício, fórum, videoaula, totalizando um total de 6 pontos. E em participação, com a interação, o compromisso que você tem e o acesso ao conteúdo, totalizando o quê? 4 pontos. 6 com 4, 10 pontos em jogo. Uma observação, gente. A nota qualitativa de vocês é dada a cada mês e, ao fechar o bimestre, é feita uma média, aritmédia, que vai estabelecer a nota final de vocês. Então, são dicas muito importantes para que vocês possam compreender de que forma vocês estão sendo avaliados neste momento de aulas remotas. Eu tenho aqui para vocês umas dicas muito importantes de como estudar à distância e principalmente assistir às minhas videoaulas, que é a metodologia que eu mais estou utilizando com vocês. Por um motivo, a gente está estudando à distância, só ler sozinho às vezes não dá para compreender o conteúdo, e também estamos estudando uma língua estrangeira, na qual o livro é em espanhol e a compreensão através da videoaula é facilitada, ok? Então vamos lá. Primeira dica é estabelecer um horário de estudo. Se você não estabelecer um horário de estudo, só está na hora que você quiser, aí, gente, complica, né? Então, estabeleça um horário de estudo. Se não conseguir assistir de uma vez, divida em 2 tempos. Essa videoaula, por exemplo, se for de 15 minutos, divida esses 15 minutos em 2 tempos, metade e metade, para que você possa ter uma compreensão boa, que eu sei que às vezes a gente perde o raciocínio. Assistir videoaula não é fácil, precisa ter muita concentração. Então, faça dessa forma que você vai conseguir compreender o conteúdo de forma precisa. Sempre esteja com papel e caneta em mãos para anotar dicas importantes do professor. Gente, esteja com papel e caneta em mão neste momento que eu estou falando para vocês, para você fazer a correção, para anotar dicas importantes, porque a gente aprende lendo, escrevendo, ouvindo, vendo. Sempre assista até a aula, até o final. A gente tem aluno que só assiste os 2 primeiros minutos, parou, não vai até o final, não compreende conteúdo e ainda perde a sua frequência. Porque no final do vídeo eu sempre falo como é que vai ser feita a frequência da aula. Se tiver sugestões para melhorar o trabalho do professor, entre em contato. Se você acha que não está compreendendo, que o professor deve buscar uma metodologia diferente, a gente também está aberto a esses tipos de sugestões para que vocês possam melhor compreender o que a gente quer passar para vocês. Tenha responsabilidade, justifique a sua ausência, faça sugestões, como eu já falei, comunique suas dificuldades. Às vezes eu não consigo assistir o vídeo por causa da internet, porque o meu celular não está dando certo. Entre em contato com o professor que a gente vai buscar uma nova metodologia. E a observação final é, se você não conseguir assistir a aula, busque o professor para que a gente possa buscar uma nova forma para que você possa ter acesso ao conteúdo, tá bom? Vamos lá à nossa tarefa avaliativa que foi cobrada de vocês. A primeira questão, ela se referia ao quê? Adjetivos de nacionalidade. Aquela aula que foi colocada para vocês. Quem nasce na Argentina é o que? Argentino, argentina. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Chile é chileno. E assim vai. Por que é importante conhecer? Porque a gente pode expressar a origem de uma pessoa, né? Indicando o país ou nacionalidade.
Aí eu coloquei para vocês um suportezinho, que é a imagem, para facilitar. E também a questão fica o quê? Na cara, para você colocar. Danês, na letra A, não é porque nem é um país que fala espanhol, que é da Dinamarca. O Chile, chileno, brasileiro e argentino. Todo mundo sabe que o Messi nasceu na Argentina, que essa camisa é muito... A gente já viu muitas vezes na televisão, então a questão que está na cara. A resposta correta é argentino. Na segunda questão, eu cobrei para vocês o gênero cartão postal. Eu disse que gênero textual ele tem o quê? Uma intenção comunicativa. E qual é a intenção comunicativa do gênero cartão postal? É mostrar o ponto turístico de algum lugar que a gente está visitando e mandar para a pessoa. Se faz muito pouco isso nos dias atuais, porque a gente tem o que? As redes sociais. A gente manda uma foto para nosso parente, para nosso amigo de onde que a gente está, marcar a localização. Então, eu dei até as características para vocês. É retangular, ilustrado, imagem de pontos turísticos, como aqui a imagem, olha. Texto curto, olha aqui o textozinho curto. Possui um selo, olha aqui o selo. Cumprimenta ao destinatário, data e mensagem do lado esquerdo e o endereço, olha o endereço aqui do lado direito. De acordo com a imagem, qual é o nome desse gênero textual? Cartão postal. Carta não é porque a gente não estudou carta. E-mail também não é porque a gente não estudou e-mail. Passaporte poderia ser porque a gente está estudando também. Mas a imagem não tem nada a ver com o quê? Com passaporte, porque passaporte é um documento de identificação e aqui não possui essas características. A terceira questão, a gente estudou o gênero chamado identidade ou passaporte. Ele está dizendo aqui para vocês que o gênero serve para identificar as pessoas ante as autoridades, né? Fazer uma documentação, fazer inscrição em um curso, tal e tal. Então, essa questão também estava na cara. Observe a imagem e diga que nome esse documento de identificação recebe. Olha aqui. A maioria acertou porque é muito parecido com o que a gente usa no Brasil, mas a resposta está bem aqui, ó. Documento de identidade, carteira de identidade, lá do Uruguai. Então, gente, são questões que eu já tinha cobrado lá nas videoaulas, dentro desse contexto. Até o enunciado das questões eu tirei dos próprios slides que eu passei para vocês nas videoaulas. Então, eu não passei nada além do que a gente estudou. Na última questão, também ainda sobre o gênero identidade, passaporte, eu coloquei para vocês uma questão na qual coloquei uma foto e disse o que é comum dos nossos documentos, né? E coloquei em espanhol, nombre, o apelido, que é o nosso sobrenome no português, a nacionalidade, que é o país que a pessoa nasce, a fecha de nascimento, que é a data que a pessoa nasceu, o sexo. Aí eu coloquei, vamos imaginar que você vai viajar para assistir uma partida de futebol em Barcelona, na Espanha. Que documento você vai precisar? Também estava na cara. Você vai precisar da cédula de eleitor? Não, gente. Apesar de estar em espanhol, dá para você saber que é o quê? O título de eleitor do Brasil. Então, tá na cara que não é, porque título de eleitor a gente só utiliza geralmente para votar. Certidão de nascimento poderia ser um dos documentos que acompanhasse, mas não é o mais importante. Partida de matrimônio, tá em espanhol também, mas dá para entender que é o quê? Certidão de matrimônio. Então, a única alternativa correta seria o quê? Passaporte, porque você está viajando para um país, está saindo do seu país para outro, e todo mundo sabe que para sair de um país para outro se utiliza o quê? Passaporte. Então, pessoal, essa foi a nossa tarefa avaliativa, simples, prática, tirada dos conteúdos que eu ministrei nas videoaulas. Então, das dicas que eu dei aqui para vocês hoje, prestem mais atenção para que da próxima vez, se você errou alguma questão por alguma eventual dúvida ou desatenção, que você possa não cometer da próxima vez, viu? Porque são coisas simples que, se você assistir a aula, você tem a plena capacidade de acertar.
Para avaliar sua frequência de hoje, comenta aqui na descrição desse vídeo o seu nome completo e a série na qual você estuda para avaliar a sua frequência e a sua participação na aula de hoje. Estude em casa, fique em casa, até mais!